Vamos lá, dando continuidade então em Êxodo, né? Nós vamos fazer um briefing aqui do que a gente já viu. Então, o que é o Êxodo, né? A saída do quê? Né? A libertação do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida. Bom, como que isso acontece? 430 anos, bom, história de José, acaba a história de José. Passam-se assim, todo o povo hebreu está, né, as 12 tribos, assim, os filhos de Jacó, de Israel, estão morando no Egito. Estão lá na terra de Gósen e estão trabalhando para o faraó. Tal. Então morre José, morre faraó e aí ascende o filho de faraó. Ainda se conhece a história de José, então ainda o povo hebreu ainda está ok. Mas aí morre esse rei também, vem o outro rei. E com isso a história vai se perdendo, né? Aquilo que José fez acabou, começa a virar só uma pequena história e acaba caindo no esquecimento. Então são 430 anos que o povo, são quase 5 gerações que o povo hebreu está nas terras e o povo hebreu começa a ser numeroso, muito numeroso, mais do que os egípcios. E eles são fortes, é um povo trabalhador, é um povo de guerra, é um povo guerreiro. E aí Faraó, né, o que está no trono, então na época, começa a ter medo do povo hebreu e diz assim, nós precisamos fazer algo para que esse povo não se vire contra nós. Né? E aí então começa o êxodo, na verdade, né? Como vai começar a história de Moisés. Por quê? Porque Faraó, com medo dessa, ele fala assim, olha, a população é muito grande, nós temos que fazer alguma coisa para que esse povo nos obedeça. Se não, né, se eles meio que se tocarem, eles são tão numerosos contra nós, e os homens são tão fortes, que eles podem tomar toda a terra do Egito. E a terra do Egito era muito próspera, justamente por conta do povo hebreu, né? Porque trabalhava nas terras, nos campos, assim. Quando José estabeleceu para o povo dele trabalhar, eles trabalhavam nos campos, nos gados, tal, e aquilo se multiplicava muito, né? E os egípcios faziam as construções. Então, assim, o Egito estava em plena expansão econômica. Então, jamais que eles queriam perder trabalhadores. O que o faraó, então, com medo disso, de que o povo hebreu, na verdade, tome o Egito, ele manda matar as crianças, os meninos, né, que nascem. Ele pede para parteiras hebreias, inclusive, elas se negam. Mas aí ele manda os soldados matarem os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Ele falou assim, quanto mais homens tiver, maiores eles serão, mais fortes eles serão. Então a gente não pode correr esse risco. Podem deixar as mulheres, só as mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres trabalham nos campos e a gente precisa delas. Mas os homens podem virar guerreiros. E os que estão aqui, já são, né? A gente vai colocá-los para poder também fazer as cidades. Então eles vão ser trabalhadores braçais, mais do que já são, eles vão sair dos campos, na verdade, e vão começar a vir para as cidades para trabalhar nas construções, porque a gente cansa eles. Bom, e isso foi feito, só que Moisés havia nascido, e a mãe de Moisés esconde Moisés por 3 meses. E aí depois desses 3 meses ela arma um plano, né? Porque ela sabe, ela trabalhava no palácio. Ela e Miriam, que era a filha, né? A irmã mais velha, que tinha mais ou menos uns 12 anos na época. E ela então coloca Moisés num cestinho e coloca à beira do rio Nilo, onde a filha de Faraó vai se banhar toda a tarde. E as empregadas, né, vamos dizer assim, dela, encontram esse cesto, né, e falam, olha, uma criança hebreia. E aí ela se toma de paixão por essa criança e pega. E Miriam tá ali, escondida. Miriam então fala, olha, ele ainda é um bebê, né? Querem que eu busque dentre as mulheres, né, hebreias
uma ama de leite? Ah, sim, eu quero tal. Na verdade, ela foi pegar a própria mãe, né? Para poder amamentar Moisés. E essa mãe trabalha dentro do palácio, inclusive, e acaba ajudando, né? Ela que vai criando Moisés. Só que Moisés, o que acontece? Moisés cresce, ele sabe que ele faz parte do povo hebreu, só que ele cresce dentro do palácio, né? Então ele cresce como um egípcio. E aí, assim, dentro do palácio é uma coisa, fora dos muros do palácio é escravidão. E um dia ele sai. E ele vê o que está acontecendo com o povo. E ele se revolta e ele mata um dos carcereiros, né? Dos comandantes egípcios. E ele então foge. Quando ele foge, né? Ele foge para o deserto de Midian. Onde é esse deserto de Midian, né? O deserto de Midian está aqui, hoje é a Arábia Saudita. Isso aqui é a rota é a rota que ele faz para sair do Egito para Canaã depois. Mas ele está no deserto, ele foge, né? Isso aqui do outro lado. Ele foge para o deserto de Midian, é um deserto que é a Arábia Saudita. Então, é o deserto da Arábia, né? Que faz fronteira com a Jordânia, inclusive. E quando ele foge aqui, ele acaba conhecendo Jetro, né? E toda a família de Jetro. E ele se casa com essa mulher, né? E ele permanece, só que nessa história toda, ele permanece 40 anos vivendo nesse deserto, aprendendo sobre toda essa região. E ele trabalha para o sogro. E aí um dia ele, então, uma das ovelhas, né, escapam e ele vê uma sarça. Então Deus viu ali em Moisés, naquele momento, que ele estava pronto para conhecer o Deus, né, dos hebreus e libertar o povo. Ah, mas foi assim? Não. O povo no Egito foi extremamente escravizado e estava padecendo demais. E aí eles clamam, né, a Deus, quer dizer, se lembram de Deus. Mas Deus não estava com ele? Deus está conosco o tempo todo, mas ele não é invasivo, né? Ele só, se você o convida a entrar, ele entra, senão ele não entra. E é assim que ele age. E aí, quando o povo clama, Deus ouve, e aí Deus então vai preparar Moisés para ser esse libertador. Por que Moisés? Primeiro porque Moisés já conhece o Egito, conhece o palácio, conhece todas as artimanhas dos egípcios e conhece os deuses do Egito. E conhece todo o deserto, né, para a travessia desse povo, vamos supor. Então Deus chama Moisés, né? E Moisés se rende, mas Moisés é teimoso, assim, na verdade, Moisés está com medo, né? E argumenta com Deus, tal, que ele não quer, que ele não consegue, que ele não vai. E Deus fala, não vai porque eu sou contigo e você vai fazer isso, isso, isso quando você chegar. Nós vimos isso tudo na aula passada. Então, assim, eu vou te dar um cajado que vai virar serpente. Ele, mas eu não sei falar direito. Diz os historiadores que Moisés poderia ser gago, por isso que ele tinha dificuldade na fala. E aí Deus então fala, então teu irmão Arão vai com você. Bom, então Moisés se dirige ao Egito, volta para o Egito e encontra com Arão e explica para Arão. Aí eles vão até o povo, explica para o povo não acredita. O povo, na verdade, fala que foi por conta dele que eles são escravizados dessa forma, né? Que Faraó ficou muito bravo, enfim. Só que aí ele faz o que Deus mandou ele fazer, que são alguns milagres, né? E o povo
acredita. Ele fala, então, mas nós vamos sair daqui, eu vou tirar vocês daqui. E ele vai até Faraó, né? Porque Faraó, na verdade, era o irmão dele, egípcio. E ele vai, e Faraó diz, não, o que você está fazendo aqui? Né? Você é procurado, inclusive. E agora o que você quer? Você vem, fala que existe um Deus e vai tirar o povo daqui? E Deus avisa Moisés. Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Né? E o povo vai ver os grandes feitos feitos por mim. E o povo vai saber que eu sou. Então, o Faraó poderia ter, tá bom, Moisés, vai no deserto com o povo 3 dias e volta e acabou, porque era isso que Moisés pediu. Mas não, né? Toda vez que o Faraó ia dizer sim, Deus começou a endurecer o coração de Faraó, porque Deus tinha um propósito. Então vamos lá, vamos pensar. 430 anos, né? 4ª, 5ª geração, esse povo que é povo hebreu, mas é um povo que? Egípcio, porque eles vivem na cultura egípcia. E não adianta, por mais que você diga, não, vamos lá, né? Não, eu não vou me misturar porque eu sou tal coisa. Quando você está inserido no meio, você vira o meio. Não tem como, né? Você convive ali, você introduz essa cultura. Então, a velha e boa frase, né? O ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Então, se você está andando com gente errada, mas eu não estou fazendo coisa errada, você vai acabar fazendo coisa errada. Porque vai chegar uma hora que você vai ser persuadido a isso. E para você fazer parte da turma, você tem que ser igual à turma. Então, assim, eles nasceram, cresceram, viveram no Egito. Então, apesar de alguém, um ou outro, contar histórias sobre Deus, sobre José, eles viviam com os deuses egípcios, com os cultos egípcios. Então, eles se vestiam como os egípcios, né? Eles eram como os egípcios. Então, Deus precisava fazer algumas coisas para eles entenderem que aqueles deuses não era o Deus, que o Deus hebreu era diferente dos deuses do Egito. E é isso que Deus faz agora. Então, Moisés se dirige até Faraó e aí começa então a saga dessa saída, né, do povo. Com o quê? Com as 10 pragas. As 10 pragas têm tudo a ver com os deuses do Egito. Então vamos ver no capítulo 7 de Êxodo, no verso 10. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essa se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Bom, e aí vem a primeira praga, o sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe eu ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue.
Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvido a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo.